Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, abençoa este estudo, Senhor. Abençoa esta série que nós estamos procurando entender cada mandamento, especialmente o 5º mandamento agora, Senhor. Que o Senhor nos faça realmente compreender e aplicar nas nossas próprias vidas, Senhor, para nós sabermos a sua vontade e andarmos nela, Senhor, de maneira a glorificar o seu nome diante dos homens, de fazer bem a nós, a todos que estão em volta de nós. E tudo por Jesus, Pai, te adorando, te louvando nele. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e seja conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Os últimos estudos, irmãos, que nós fizemos, nós lemos aí algumas perguntas do Catecismo Maior e do Catecismo Ortodoxo, e nós vimos sobre o 5º mandamento, né, que nós estamos estudando, que é exatamente o que está no versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, em primeiro lugar, nós vimos que esse mandamento inaugura a 2ª tábua da lei, que se refere aos nossos próximos. A primeira tábua da lei, que vai até o 4º mandamento, ela se refere especialmente a Deus. E a 2ª tábua da lei, então, ao próximo. E ela se resume em amar a Deus e amar ao próximo. E vimos que isso só é possível dentro da redenção, porque o Senhor diz aqui que Ele é o Deus deste povo e Ele libertou esse povo do Egito. Então, esses mandamentos não são para serem tidos como meras regras morais, mas como expressão exatamente de amor a esse Deus que primeiro nos amou. Então, nós já somos salvos e nós o amamos e nós estamos querendo agora viver na vontade dEle, não para sermos salvos, mas como expressão do nosso amor. Então, e tudo no poder da sua graça, no poder do seu Espírito Santo. E nós vimos também que este é o resumo da 2ª tábua da lei, então, amar ao próximo como a si mesmo, e que nós devemos fazer ao próximo o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Essas foram as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E vimos, irmãos, nos últimos domingos, então, que esses mandamentos, ele diz respeito, o primeiro da 2ª tábua, né? Que na verdade é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, ele diz respeito não somente aos nossos pais naturais, mas a todas as autoridades que Deus constituiu sobre nós e que nós devemos obedecê-las, honrá-las, amá-las, ser leais a elas, dentro da natureza de cada uma delas. Ainda que elas sejam imperfeitas, e elas são,
Isso por causa da ordenança de Deus, porque Deus assim quis nos governar, diz lá o Catecismo Ortodoxo, através dessas autoridades. E semana passada nós vimos também no Catecismo Maior novamente que esse título pai e mãe, irmãos, eles são atribuídos nas Escrituras não somente aos pais naturais, as próprias Escrituras mostram isso, mas a todos aqueles que têm talento, que têm algum dom numa área específica, que nós devemos considerar como autoridade naquela área, pessoas mais velhas que nós, e especialmente aquilo que se chama de autoridade, né, propriamente, pessoas que Deus colocou como autoridade na nossa casa, na nossa igreja e no nosso país. Mas isso envolve todas as autoridades nas diversas instituições que nós participamos, que nós estamos ali envolvidos. Então, irmãos, nós fazemos isso por causa de Deus. Nós fazemos isso porque Deus determinou assim. Né? Então, por amor, por expressão a Ele. Temos visto essas coisas. E hoje, eu deixei no grupo, eu mandei para os irmãos a pergunta 125 do Catecismo Maior, que eu vou ler agora a pergunta e vou ler a resposta. Nós vamos estudar esta pergunta aqui e esta resposta aqui. A pergunta é: por que os superiores são chamados de pai e mãe? Semana passada nós vimos que as Escrituras designam assim, né, essas pessoas, não somente os nossos pais naturais, mas essas pessoas também. Agora a pergunta 125 trata do motivo de Deus fazer isso. Por que que nas Escrituras superiores são chamados de pai e mãe? E a resposta do Catecismo Maior é muito interessante, muito bíblica, e nós vamos procurar hoje provar mais uma vez nas Escrituras, dizendo assim: os superiores são chamados de pai e mãe, tanto para lhes ensinar a respeito de todos os seus deveres para com seus inferiores, demonstrando-lhes como pais naturais, amor e gentileza conforme as suas diversas relações, quanto para operar nos inferiores maior disposição e alegria no cumprimento das suas obrigações para com seus superiores, como a seus próprios pais. Então nós temos aqui que o Catecismo Maior, ele mostra para nós que o motivo de Deus é chamar não somente os nossos pais naturais, mas essas outras pessoas também. As Escrituras, designá-las assim, de pai, de mãe, é para que vamos dizer assim, este título de pai e mãe venha nos inspirar, venha nos fazer entender como nós devemos nos colocar, tanto na posição de superiores como na posição de inferiores. E aqui eu quero explicar um detalhe. Quando o Catecismo Maior coloca superiores e inferiores, isso de forma alguma é alguma coisa assim que quer, vamos dizer que existe um tipo de pessoa mais importante, essencialmente, ou na natureza, mais importante que outras pessoas, que tem pessoas menos importantes, menos valiosas, ou de natureza inferior, não é isso. Não é? Como, por exemplo, se existisse alguém que essencialmente fosse mais valioso, um ser humano mais valioso que outro ser humano. Não é isso. Aqui é de posição, é de hierarquia mesmo, de posição, de cargo, de ofício, né? De autoridade. Então, aqui simplesmente o que o Catecismo está dizendo é que existem pessoas que têm autoridade e existem pessoas que estão debaixo dessa autoridade. Então, esses que têm autoridade são chamados aqui de superiores, e os que estão debaixo da autoridade deles são chamados de inferiores, mas todos são seres humanos, têm o mesmo valor diante de Deus, ninguém é menos que o outro. E outro detalhe também, como na sociedade humana nós temos várias relações, às vezes eu sou superior e às vezes eu sou inferior, e todo o tempo nós estamos assim. Então, dependendo da situação, da relação que eu tenho com uma pessoa, a questão é a relação que eu tenho com uma pessoa. Então, se eu encontro uma pessoa mais velha do que eu, então, naquele sentido da idade, eu sou inferior a ela, né? Então, eu devo ali uma certa honra àquela pessoa. Mas, às vezes, um idoso vai num médico e o médico é muito jovem.
Não acontece isso tantas vezes? Né? Então, em termos de talento, de dom, aquele senhor idoso se torna ali naquela relação um inferior ali, porque ele precisa da autoridade médica. E aquele jovem, nesse sentido médico, tem mais autoridade que ele. Então nós vivemos assim, irmãos. Então isso diz respeito a essas situações bem concretas das relações humanas. E eu quero que vocês percebam que os 10 mandamentos, irmãos, eles são muito abrangentes. Eles tocam em todas as áreas. Não tem uma área de nossa vida que os 10 mandamentos não tocam. Eles são profundos, eles tocam no nosso coração, mas eles tocam também todas as áreas da nossa vida, nenhuma escapa. Tá? Então, tendo dito isso, vamos olhar agora para a resposta, então, por que os superiores são chamados de pai e mãe? Qual o motivo disso? O que isso os ajuda a serem autoridade de acordo com a vontade de Deus? Bom, o Catecismo Maior, ele diz assim, e eu já peço para vocês se prepararem, que nós vamos ler logo os textos, né, que também está aqui. Os superiores são chamados de pai e mãe, tanto para lhes ensinar a respeito de todos os seus deveres para com seus inferiores, demonstrando-lhes como pais naturais, amor e gentileza, conforme as diversas relações. Então, vamos explicar isso aqui. O que o Catecismo está dizendo é que Deus designa esse título às autoridades, de maneira geral, para que eles percebam que a relação dos pais naturais deve orientar as relações deles. Né? Que sentido, irmãos? Aqui eu vou ler logo as escrituras para que nós percebamos. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. Olha o que a Escritura diz aqui, como deve ser o procedimento dos pais em relação aos seus filhos, né? Efésios capítulo 6, versículo 4. E eu vou pedir para vocês também, irmãos, já lerem comigo Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler os 2 versículos, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 21. Então vamos ler os 2 versículos. Primeiro, Efésios capítulo 6, versículo 4. Aí você marca também, aí põe o seu dedinho aí, dá um jeitinho aí. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Vamos lá? Podemos ler? Veja o que diz a Escritura primeiro em Efésios. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Agora, quando nós vamos para Colossenses, capítulo 3, versículo 21, diz assim: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam ânimo. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Que o pai, ele é uma autoridade na família, mas tem uma coisa que não tem nada a ver com esta autoridade familiar, que é o quê? O pai se colocar como alguém que irrita seu filho, que provoca o seu filho a ira, como diz aqui na nossa versão no Efésios, ou como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, simplesmente irrita o filho. O que é isso? O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de alguma coisa que é, vamos dizer assim, é um pecado de autoridade. É quando a autoridade abusa da autoridade. Quando a autoridade não compreende que a função dela é amar, é orientar com amor e com gentileza. Mas ela se põe ali e se aproveita do seu poder, porque toda autoridade ela tem um poder, então o pai ele tem um poder sobre o filho.
o pastor tem um certo poder sobre as ovelhas, os membros da igreja. A autoridade pública tem um poder sobre as pessoas, sobre o país, sobre os cidadãos. Então, o grande problema da autoridade é que ela pode se aproveitar disso, desse poder, para oprimir, para colocar ali um tom, vou colocar assim, acho que ajuda, um tom irritante no exercício da autoridade. O que é isso? Essa é uma pessoa irada, essa é uma pessoa que exerce aquela autoridade com raiva, com ira, com opressão, como um ditador, como alguém que, sabe, tem que ser assim, e fala de uma forma grosseira, e exerce aquela autoridade com arrogância, com raiva. Ora, os irmãos sabem que isso existe todo o tempo, né? Por onde a gente anda, a gente vê isso em todos os lugares, pois exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Isso aí não é autoridade propriamente dita. Não está exercendo autoridade, está abusando da autoridade. Então Paulo está dizendo assim: olha, pais, não irritem os vossos filhos, não irriteis os vossos filhos, conforme Colossenses, mas criem os vossos filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Ou seja, esse criar, evidentemente, não pode ser irando o seu filho. E diz aqui: vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ou seja, quando se está irritando a pessoa sobre quem nós temos autoridade, nós estamos tirando o ânimo da pessoa. Isso também é uma coisa óbvia, né? Que todo mundo aqui há de concordar com isso, talvez pela própria experiência ou porque é algo que nós observamos em volta de nós. Irmãos, esse é o pecado da autoridade. Então, quando o Catecismo Maior ele diz aqui os deveres para com os inferiores, ele diz assim: todas as pessoas, todos aqueles que têm essa função de autoridade, isso não se aplica somente ao pai ou à mãe, mas todas as pessoas, por isso que a Bíblia chama essas pessoas de pai, de mãe, elas têm que entender isso, elas têm que entender, se inspirar neste princípio que é, em primeiro lugar, aplicado ao pai e à mãe dentro de casa, e que agora deve aplicar a ele. Ou seja, eu vou olhar o que a Bíblia diz que o pai e a mãe devem fazer em casa. Não irritar o seu filho, mas criá-lo na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, assim eu devo ser na minha prática de autoridade, seja qual for a autoridade que eu tenho. Então, por isso que aí nós podemos colocar isso. O pastor não pode ser irritante, não pode irritar os membros, assim como o pai e a mãe. A autoridade pública não pode fomentar a ira e não pode provocar ira nas pessoas, no sentido de ser grosseiro, um ditador e ser irritante. Eu falei do médico, não foi? O médico ele não pode irritar. O que tem que ser feito, então? É o oposto disso. O Catecismo Maior coloca muito bem quando diz assim: irmãos, vou ler de novo aqui a resposta, diz assim: os superiores são chamados de pai e mãe, tanto para lhes ensinar a respeito de todos os seus deveres para com seus inferiores, demonstrando-lhes como pais naturais amor e gentileza. Então, o oposto de ser uma pessoa irritante, grosseira, que se aproveita do poder para pisar no próximo, para humilhar o próximo e assim por diante, o oposto disso é ser uma verdadeira autoridade, irmãos. E a verdadeira autoridade é alguém cheio de amor e gentileza. O respeito, a autoridade, ela não vem por esse espírito irritante, por esse espírito agressor de um ditador, por esse espírito raivoso, não vem assim. Eu falei uma vez, pode perguntar, irmão, se quiser, pode perguntar, se ficar ali. Sim. Quando ele exerce essa autoridade abusiva, ele perde a autoridade? Eu vou lhe responder assim. Ele perde a autoridade prática, né? Ele perde a autoridade prática. Vamos dizer que ele vai semeando de respeito daqueles que estão debaixo da sua autoridade.
De forma prática, as pessoas podem obedecer para o cristão? Ele deixa de obedecer? Não. Né? Agora, depende. Eu vou falar dos inferiores, aí acho que vai lhe ajudar. Né? Mas veja, o que nós temos que colocar é que cada situação é uma situação. Né? Aí, o que eu vou mostrar para vocês aqui, irmãos, são princípios. Olha, esse princípio que eu coloquei, a irmã Lenilde já fez pensar numa situação prática. Né? Semana passada, aquilo que eu falei, uns 2, 3 jovens aqui da igreja me procuraram e me fizeram umas perguntas, porque eles começaram a aplicar aqueles princípios da semana passada em situações práticas. Então, é isso exatamente que eu quero que vocês façam. Né? Então, nós estamos dando aqui o quê? Os princípios. Aí, quando vai para a aplicação prática, aí nós vamos ter que aplicar esses princípios pelo ensino das Sagradas Escrituras. Então, quando a senhora me pergunta assim, se ele perde autoridade, eu diria o seguinte: pelo que Paulo está dizendo aqui, ele perde autoridade no sentido prático, porque aquele filho, ele não vai obedecer como deveria obedecer. Ele não vai obedecer de forma assim, mais suave, mais tranquila. Mas como ele está tirando o ânimo do filho, ele está perdendo aquela autoridade daquela forma grosseira. Não sei se eu consegui explicar para a irmã. Agora, isso não significa que o filho vai ser rebelde. Aí já é outra, né? Já não justifica. Já é outra questão. E que aí, irmãos, nós vamos ter que aplicar já a segunda parte. Aí eu acho que vai ajudar a irmã e todos vocês em relação a essa questão. Tá bom? Tá. Sim. O pai do meu filho não entende, né? Sim. Fala para eles que não é uma visão cristã. Sim. Aí eu digo para ele, mesmo que vocês não aceitem ele, vocês têm que respeitar ele ser pai de vocês. Aí eu acho que é isso, quando os pais e os filhos dos filhos eles respeitam, obedecem pelo fato de ele ser pai, ele não deixar de ser pai. Isso. Aí já entra naquela questão também que nós estudamos das imperfeições. Né? Das imperfeições. Mas até isso tem um limite, né? Por isso que eu quero que vocês pensem. Por exemplo, qual é o limite? É quando o pai ele vai exigir alguma coisa além que Deus manda. Tá bom? E quando já entra, vou colocar outra coisa aqui que vocês vão pensar bastante também. Quando já entra que essa agressividade ela já extrapola demais, se tornando violenta. Ou extremamente abusiva no sentido de... Vou colocar aqui um caso gravíssimo. Um pai que abusa sexualmente de uma filha. É um caso grave. Ele usa o poder dele, a autoridade dele, veja, a força que ele tem para esse abuso e às vezes ameaça. Aí nesse caso, irmãos, esse caso de polícia. Vocês entendem? Os limites, né? Isso não significa que aquela filha tem que se submeter, ou que aquela família tem que se submeter, porque é a autoridade de pai. Então, existem os limites. Existem os limites. Então, aí entra no que a irmã está perguntando. Né? Então, essa submissão não significa que esse pai ou essa mãe poderão fazer tudo. Existem pais violentos, existem mães violentas também, né? Existem casos aí gravíssimos. Mas vamos pensando, tá bom? Vamos prosseguir aqui, meus irmãos, então. O que deve ser feito, então, neste caso, irmãos? O erro de uma autoridade, ela é irritar. Uma autoridade bíblica, e é esse o nosso interesse aqui, que nós aqui aprendamos o que Deus quer de nós. Uma autoridade bíblica, ela é uma autoridade que vai exercer como um pai deve exercer, ou seja, com amor e gentileza. E esse amor e gentileza nós vamos ver agora. Vamos ver agora 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Tá? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14.
diz a Escritura: eis aqui, estou pronto pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. A questão, irmãos, é que toda autoridade, ela trabalha para as pessoas. Vamos avançar um pouquinho o nosso pensamento em relação a ser irritante, grosseiro, abusar da autoridade. Quando é que uma pessoa é irritante, grosseira e abusa da autoridade? É quando essa pessoa não entende que ser autoridade é ser servo, é trabalhar para aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. E é isso que Paulo está falando aqui, que ele não busca o que é vosso, mas a vós. O interesse dele é com as pessoas. E ele coloca aqui que o pai, que os filhos não devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos, ou seja, os pais entesouram para os filhos, os pais, eles trabalham para os filhos, beneficiam os filhos, servem os filhos. E assim nós devemos aplicar todas as relações, assim ao pastor, assim é a autoridade pública, assim também os profissionais na sua função, onde eles são autoridade. Eles passam a ver aquelas pessoas como pessoas que eles têm que cuidar, eles têm que zelar, eles têm que servir. Vamos ver, meus irmãos, outro texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 7 ao 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 7 ao 9. Meus irmãos, a irmã Lenilde fez a pergunta dela, então eu quero, sempre, de vez em quando eu lembro. Se vocês tiverem pergunta, fique à vontade, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 7 ao 9, que diz assim a palavra do Senhor. Antes, fomos brandos entre vós, como ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Dá o versículo 11 agora. Assim como bem saber de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como um pai a seus filhos. Está entendendo? Então Paulo está colocando aqui que a sua função de apóstolo, de pregador, de pastor, era como um pai aos filhos. E o pai aos filhos tem que entesourar, tem que amar os filhos, tem que trabalhar pelos filhos. E agora, no caso, ele avança dizendo, tem que ser brando entre vós, como ama que cria seus filhos, versículo 7. Afeiçoado, de boa vontade, não quer comunicar o Evangelho, mas a própria, não somente o Evangelho, mas a própria alma, que isso é a pregação do Evangelho. Vocês sabem que quando alguém está pregando o Evangelho meramente para passar um discurso, na verdade não está pregando direito. Mas quando existe o envolvimento da alma, quando existe o envolvimento do coração, quando a pessoa está disposta, é aquilo que João vai dizer, a dar a vida pelo próximo. E daqui a pouco eu quero encerrar essa nossa lição hoje, mostrando o nosso maior exemplo, né, que é o próprio Jesus. Mas no finalzinho eu vou mencionar esse ponto importantíssimo. Mas dar a alma, dar o coração, amar as pessoas, o ditador, o arrogante, ele está querendo ser servido. Esse é o ponto. Por isso que ele é grosseiro, por isso que ele humilha as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Né? Então, não é dessa maneira que devemos exercer a autoridade, mas com brandura, com amor. Vamos ver outro texto, meus irmãos. Números, capítulo 11, versículo 11 e 12. Esse texto é muito interessante porque é uma espécie, assim, eu vou falar assim, de reclamação mesmo de Moisés diante do Senhor,
né? E Deus é cheio de compaixão, de paciência com Moisés, mas Moisés está muito aflito, irmão, porque o povo de Israel não era fácil. O povo de Israel não era fácil, né? Olha o que ele diz aí em Números, capítulo 11, versículo 11 e 12. E não é somente o povo de Israel que não é fácil, nós não somos fáceis, e quem quer exercer autoridade logo descobre isso, que as pessoas não são fáceis. Mas olha o que diz o texto aqui, Números 11, 11 e 12, que diz assim: E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Olha, Moisés está debaixo de uma angústia muito grande, uma pressão. Concebi eu porventura todo este povo, dei-o à luz para que me dissesses: leva ao teu colo como a ama leva a criança que mama a terra que juraste a seus pais. Apesar de ser uma reclamação de Moisés aqui, mas mostra o princípio de que isso é autoridade. É você cuidar daquelas pessoas como a ama cuida do filhinho, da criança que mama. É dar de mamar. É amar. É entesourar. É servir. É cuidar. E fazer isso com amor, com paciência, com brandura. É serviço, irmãos. E não ser arrogante, querer ser servido, irritar os liderados. Percebe? Então, e vocês percebem também que aqui, primeiro, essa questão de não irritar os filhos, de educá-los no caminho do Senhor, é aplicado primeiro aos pais. Depois, Paulo aplica a ele como pastor, como apóstolo. E Moisés aplica a si como também profeta, mas não esqueçamos que Moisés ele é um governante. Ele é uma autoridade pública, porque o povo de Israel, né, era governado ali por Deus através dele, e tinha toda aquela instituição que Deus fez ao sacerdócio levítico e tudo aquilo ali. Então tudo aquilo também fazia parte da vida civil de Israel. Então Moisés está se colocando ali nessa posição como um líder do povo. Isso se aplica, portanto, ao presidente da República, ao governador do estado, todos aqueles que têm autoridade, ao policial, ao chefe de gabinete, ao chefe de uma empresa, ao médico, a todas as funções onde nós exercemos uma autoridade. Eu queria assim colocar para vocês o seguinte: vocês sabem aquela autoridade pública que chega toda cheia de pompa, orgulhosa, não olha para ninguém? Vocês já viram isso, já? Pois é, não está sendo autoridade, porque não é isso. Isso aí é pecaminoso. Isso aí não é realmente ser um pai. Mas eu quero acrescentar uma coisa aqui, porque existe um perigo aqui. Existe um perigo que nós não podemos deixar de observar. Quando a Bíblia fala pai e mãe, nós temos que entender, e é isso que o catecismo ele destaca aqui. Eu vou ler de novo a resposta, eu queria que vocês observassem. A resposta é assim, vou ler toda e eu vou destacar. Os superiores são chamados de pai e mãe, tanto para lhes ensinar a respeito de todos os seus deveres para com seus inferiores, demonstrando-lhes como pais naturais, amor e gentileza. Aí ele coloca assim, olha só, conforme as suas diversas relações. Isso tem que ser observado. Então, o pastor, ele é um pai, mas ele não é o pai no sentido familiar. Aquilo é atribuído a ele para inspirá-lo no sentido em que a Escritura mostra que deve ser a autoridade de um pai dentro de casa, mas aquilo não é absoluto. Um pastor, por exemplo, ele não pode, vou colocar assim, tem o pastor da igreja e tem um pai na família. O pastor não pode se colocar no lugar de pai.
Tem um jovem ali que é da igreja, que é membro da igreja, portanto, ele tem o pai dele, que também é da igreja, vamos colocar assim, e tem o pastor. Essas coisas não podem se confundir, meus irmãos, porque isso aí também é pecaminoso. E também é abusar da autoridade. Então, a autoridade, ela tem que ser naquele quadrado ali. Pai, pastor, autoridade pública, não pode sair disso, porque se sai disso, aí é pecado. Aí é abuso também de autoridade. Então, por exemplo, um pastor, ele não pode dar uma ordem a um jovem como um pai pode dar uma ordem a um jovem como um pai. E se ele tentar fazer isso, ele está abusando da sua autoridade. Assim também a autoridade pública. Então tem coisas que é de família, tem coisas que diz respeito à família, tem coisas que diz respeito à igreja, tem coisas que diz respeito ao Estado, tem coisas que diz respeito ao meu chefe. Mas o meu chefe, por exemplo, ele é meu chefe. Eu chego lá na minha empresa e eu respeito como chefe. Mas ele não pode chegar na minha casa e mandar na minha casa. É isso. É uma coisa bem simples, bem prática, né? Todo mundo percebe que isso é uma realidade. Pois bem, é isso que a Bíblia também mostra. A Bíblia está dizendo, olha, cada coisa no seu devido lugar. Cada autoridade na sua relação específica. Então, pai, pastor, governante, os mais velhos, por exemplo, os mais velhos eu devo respeitar. Mas o mais velho, ele não tem uma autoridade de pai sobre os mais jovens só porque é mais velho. Porque não é pai. Não tem essa responsabilidade. Né? Então, meus irmãos, é isso. Tá? Vamos avançar agora para a questão dos inferiores. Né? E quanto aos inferiores, e eu acho que essa questão dos inferiores vai também ajudar a questão muito importante que a irmã Lenilde colocou para nós, é o título pai e mãe. Eu vou ler agora a segunda parte da resposta, que diz assim: quanto para operar nos inferiores maior disposição e alegria no cumprimento das suas obrigações para com seus superiores, como a seus próprios pais. Né? Então, vamos lá, gente. Vamos pensar aqui o seguinte. Esse título de pai e mãe, ele vai inspirar as autoridades. Inspirar no sentido daquilo que a Bíblia diz que um pai deve ser. Uma pessoa que ama, que sirva, que entesoure e que assim exerça essa autoridade e não irrite o seu filho e não seja grosseiro e não abuse da sua autoridade. Ok. Mas agora nós vamos para a questão dos filhos. E os filhos, eles devem amar os seus pais, eles devem com alegria cumprir as suas obrigações para com seus pais, exatamente porque são seus pais. E isso se aplica também a todos os inferiores nas diversas relações novamente. Eles vão se inspirar nisso, eles vão olhar para o pastor, para a autoridade pública como alguém digna de respeito, de disposição, de obediência, alegre, por causa da função que ele está sendo posto ali por Deus. Por isso que diz, como a seus próprios pais, não esquecendo de que isso é feito de acordo com as relações também. Então vamos ler os textos agora aqui, meus queridos irmãos. Peguem lá a sua Bíblia de novo e vamos ler 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Do 14 ao 16. 1 Coríntios, capítulo 4, do 14 ao 16. Diz assim: não escrevo, 1 Coríntios, capítulo 4, do 14 ao 16. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar,
mas admoestar-vos como a meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Veja que Paulo está dizendo assim: me vejam como um pai. E aceitem a minha admoestação como um pai está cuidando dos seus filhos. Porque é assim que eu vejo vocês, como filhos amados. Então ele está dizendo assim: então retribuam isso. Hajam conforme vocês estão recebendo. Me vejam como uma espécie de pai e me ouçam e alegremente sigam as minhas orientações. O que é isso, irmãos? Isso significa que nós vamos aplicar todas as autoridades. E vamos ler o último versículo de hoje. E aí eu quero deixar para a nossa segunda parte, mostrar algumas relações desse assunto aqui. 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Tá? 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 13. Diz a palavra do Senhor. Vocês lembram de Naamã? Que o profeta do Senhor mandou ele mergulhar no rio, e ele se sentiu muito, ofendido por isso. Aí vejam o que um dos seus servos diz para ele aqui, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, perdão. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Vê, meu pai, olha o respeito, meu pai, se fosse pedido alguma coisa, como ele diz aqui, grande, só está dizendo para ti fazer isso simples e serás purificado. O que ele está dizendo? Olha, os servos dele estão chamando ele de pai, quer dizer, estão respeitando ele, mas estão mostrando que ele está errado. Estão dizendo assim: por que não fazes isso? Mas chamando ele de pai. Então, o que é isso, irmãos? Isso mostra que, quando a Bíblia coloca assim: olha, teu pai, tua mãe, e aplica esse título ao pastor, e aplica esse título à autoridade pública e às diversas autoridades, seja até mesmo em idade ou invocação, dons, ela está dizendo assim: você deve respeitar aquela pessoa como você respeita seu pai. Você deve honrá-la e você deve alegremente obedecê-la. Mas aqui nós aprendemos outra coisa também que o texto nos mostra, e que vai até um pouco além do que o Catecismo Maior diz, é que quando a autoridade está errada, eu também posso dizer para ela que ela está errada. Mas fazer isso de forma a que eu faria isso com o pai e com a mãe. De forma o quê? Respeitosa. Olha, irmão, fugiu da minha mente o que eu ia dizer, mas eu vou continuar agora. Mas se retornar, eu falo para vocês. Diga, irmão, pode falar. Pode. Pegar aquela questão da abuso de autoridade, sim, essa questão das relações de pais e filhos dentro do seu contexto. Eu penso que com a chegada do reino de Deus, isso muda todas as relações humanas. E, por exemplo, como reagir a um abuso de uma autoridade? O olhar do cristão é sempre a partir do Evangelho, nunca a partir da sociedade, do mundo histórico. Então, se eu vejo uma autoridade abusando do seu poder, deveria ser legítimo, dentro da circunscrição que ele, do limite que ele deveria atuar,
Sim. Eu devo considerá-la como autoridade pelo olhar bíblico. Naquilo que me extrapola, que a Bíblia me ensina, isto eu rejeito, mas eu respeito dentro do que a autoridade bíblica me manda respeitar. Então, eu acho que a chave para isso é sempre o Evangelho. Eu vou respeitar a autoridade pelo que o Evangelho me orienta, não pelo que a autoridade me faz parecer, dentro dos limites desse respeito. Aí eu vou usar um exemplo bíblico, no texto de Marcos, no capítulo 3, quando Jesus está ministrando em sua casa e a sua mãe e os seus irmãos vêm, e eu aviso, olha, sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora. Aí ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Minhas irmãs. São estes que estão aqui. Ele não deixou de respeitar e de considerar, mas dentro daquele contexto do reino de Deus, ele diz que agora os pais, os irmãos dele, aquele deve, é justamente isso. Então eu acho que a chave para o cristão é sempre o olhar através do Evangelho em todas as coisas. Se nós tivermos esse olhar, nós vamos saber até onde nós devemos respeitar biblicamente e sem desrespeitar a autoridade. Sim, entendi, irmão. É isso mesmo, irmão, perfeito. E o ponto aqui, então, é uma coisa que eu gostaria muito de enfatizar sempre. Esse ponto que nós não estamos tomando isso, né, como meras regras, mas como uma expressão de amor a Deus, né? E aí eu vou para a minha última parte. Até o que o irmão falou vai ajudar. Mas antes, só retrocedendo um pouquinho, ainda na questão do que os servos de Naamã fizeram aqui, eu gostaria de colocar o seguinte aspecto para os irmãos. Vejam, irmãos, os inferiores, eles devem olhar todos os superiores nesse sentido, como se fosse seu pai, sua mãe, no sentido de que devem a eles respeito como devem a seus pais, né? Mas dentro daquela relação específica, né? Como nós já aprendemos aqui. E quando for o caso de contrariar, de ter oportunidade ali de mostrar para a autoridade também que ela está errada, fazer isso com devido respeito, com a devida honra. Certo? Agora, vamos fechar aqui com um exemplo maior que nós temos, irmãos. E esse exemplo está em João, capítulo 13. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou para nós, especificou para nós seguirmos este exemplo. E ele estava falando com autoridades, com aqueles que seriam autoridade na igreja, seriam os apóstolos. Então, vamos lá. Capítulo 13, versículo 13, versículo 19. Ele diz uma coisa aqui importante. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Observe, irmãos, que há uma relação nossa agora com uma espécie de representante de Cristo Jesus. Jesus está falando aqui, é claro, com a missão apostólica, mas isso se aplica a toda a nossa vida. Nós estamos ali como servos de Cristo Jesus, aonde estivermos e o que estivermos fazendo. Isso também se aplica à questão da autoridade. Jesus lavou os pés dos discípulos, aí ele diz agora, no versículo 12, então depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bens porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei
o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é um servo maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Então, qual é o nosso Pai? E aqui eu quero tocar no ponto importante. Como é que nós chamamos Deus? Pai. Então, quando nós olhamos para o Pai humano, ele é cheio de imperfeições. Mas ele é apenas uma figura daquele que é realmente o Pai. E o Pai é Deus. E Deus nos amou. Nos amou dando o seu Filho. Deu vamos dizer assim, o seu bem mais precioso. Vou colocar assim. Que é o próprio Filho dele para a nossa salvação. E o Senhor Jesus Cristo veio aqui e nos serviu, morrendo por nós na cruz, lavando os nossos pés. E agora ele diz assim: sigam o meu exemplo. Então isso serve, meus irmãos, tanto para as autoridades como para os que estão debaixo dessas autoridades, tanto aos superiores como aos inferiores. Isso serve de exemplo no sentido que seja uma autoridade como Jesus é uma autoridade, como Jesus serviu, como Jesus amou. E sirva as autoridades, lembrando que você tem um Pai, e quando você obedece e serve, você está, na verdade, obedecendo aquele que é o seu Pai Celestial. E nesse ponto, meus irmãos, eu quero encerrar com mais um versículo, se os irmãos me permitem, que está em Efésios. Efésios, capítulo... Vamos ler o Efésios e o Colossenses, de novo, que são cartas paralelas. Efésios, capítulo 6, versículo 5, diz assim: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a quem, irmãos? Como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E quando ele fala com os senhores, olha o que ele diz: e vós, senhores, faziam o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Olha aí o abuso de autoridade. O que é abusar de autoridade? Ameaçar. Sabendo também que o vosso Senhor está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, veja que o padrão sempre é Cristo, o Senhor. Então, aí entra isso que o irmão falou, com certeza, que tudo é no Evangelho. Tudo é no fato de que ele nos amou, de que nós amamos a ele e de que agora nós vamos ou ser autoridade ou nos submeter às autoridades por causa dele. Agora, concluindo, meus irmãos, o que é ser autoridade? Ser autoridade é ser como um pai ou uma mãe. É ensinar, como diz o Catecismo Maior, com amor e gentileza. É dirigir com amor e gentileza. E não com grosseria. É servir. É ganhar esta autoridade, portanto, através dessa postura. E eu quero enfatizar muito isso agora no final. Se você quer ser respeitado, eu penso que a pergunta da nossa irmã entra nisso, eu quero enfatizar muito isso. Se você quer ser respeitado, haja assim, dentro da sua função de autoridade. Agora, por outro lado, isso tem a ver com cada relação especificamente, isso se aplica a cada relação. E a segunda parte, meus irmãos, quanto aos inferiores, eles devem olhar para os seus superiores como a seus pais, com disposição e alegria, para obedecê-los, para cumprir as suas obrigações dentro daquelas relações,
para com seus superiores como a seus próprios pais. Essa é a definição do Catecismo Maior. Então, quando os pais, as autoridades estão amando, estão servindo, elas estão promovendo a autoridade verdadeira e elas estão tornando mais suave, mais fácil a obediência dos que estão debaixo da sua autoridade, dos inferiores. Tá bom? Agora, quando essa aqui falha, aí nós lembramos sempre que os inferiores devem fazer acima de tudo por causa do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude para que nós possamos, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, cumprir este mandamento. Há muitas implicações. Eu vou pedir o que eu pedi semana passada. Reflitam. E vamos junto conversar sobre isso? Venham comigo e a gente vai refletir nas implicações e aplicações desse assunto. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos nesta manhã maravilhosa do dia do Senhor estudar, Senhor, mais este assunto importantíssimo, Senhor. E a nossa oração pelo Espírito Santo é que o Senhor nos conceda graça para aplicarmos na nossa própria situação, Senhor. Sabemos que cada irmão aqui está passando uma situação. Às vezes está bem a relação dele com a autoridade, às vezes não está bem. Seja de uma forma ou de outra, conceda que cada irmão, haja de forma bíblica, por amor a Ti, Senhor, em Cristo Jesus, no poder do Seu Espírito Santo, para a Sua glória e para o bem nosso, de todos aqueles que estão em volta de nós. No Senhor Jesus, faz essa obra. Muito obrigado. Nos fortaleça cada vez mais em Cristo. Amém.